santuário da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos. E a proposta de hoje, sexta-feira 13, é compartilhar verdades sagradas alusivas a esse dia que é o favorito do mal. É o favorito dos bruxos, dos feiticeiros, daqueles que manipulam forças do mal, forças das trevas para a destruição de vidas, para a destruição de relacionamentos afetivos, destruição de famílias, destruição de vidas financeiras. Mas nós temos colocado isso de modo claro: se o mal tem quem faz, Deus levanta quem desfaz. E nós somos agora canal da graça de Deus para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Eu quero primeiramente chamar a sua atenção para um projeto fantástico que o Eterno nos revelou. Um projeto que é desenvolvido em nosso ministério e que tem abençoado muitas famílias. Porque uma coisa é a pessoa na casa de Deus, a outra coisa é Deus na casa da pessoa. E nem todo mundo que frequenta a casa de Deus significa que Deus está na casa dessa pessoa. E quando nós lemos os evangelhos, nós nos deparamos em diversas ocasiões o Senhor Jesus entrando nas casas. E as casas que ele entrou, a Bíblia Sagrada mostra que alguma coisa ali mudou para melhor. Ele entra na casa de Pedro, por exemplo. A sogra de Pedro estava enferma, estava doente. E o Senhor Jesus foi logo curando, repreendendo a febre. E a sogra dele, que estava prostrada, ardendo em febre, passou a servi-los. O Senhor Jesus entrou na casa de Jairo. A filha de Jairo estava morta. As pessoas estavam chorando ali. E Jesus entra na casa de Jairo e ressuscita a filha de Jairo. Uma certa feita, o Senhor Jesus estava passando e, de repente, em cima de uma árvore estava um homem chamado Zaqueu. E o que Jesus disse a Zaqueu tem a ver com isso que eu estou mencionando. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Então isso acontecia não somente nos dias da Bíblia, mas acontece também nos dias atuais. O Senhor Jesus, Deus, está desejoso de entrar nas casas. No livro do Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, o Senhor Jesus, ele declara: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu tenho colocado frequentemente que nós, pregadores, em especial os evangelistas, nós usamos esse texto para dizer que o Senhor quer entrar no coração. É fato que ele quer entrar no coração, mas o texto de Apocalipse 3:20, ele está dizendo: entrarei em sua casa. Entrarei em sua casa. Isso revela o desejo de Deus de entrar na casa, entrar nas casas das pessoas. Então, para você ter uma ideia da seriedade disso, o Senhor Jesus, quando enviava pregadores, ele enviava de 2 em 2 e de casa em casa. De casa em casa. Agora preste atenção, o quão sério é isso. O Senhor Jesus, ele disse: a casa que receber vocês, deixem sobre ela a paz. Agora aquela casa que não receber, até o pó vocês devem sacudir dos pés. Então você veja que esse projeto que Deus me revelou está baseado em 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 14. Capítulo 13, verso 14, onde está escrito: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E Deus e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Ou seja, todas as áreas da vida desse homem chamado Obed-edom foram abençoadas quando a arca da aliança ficou na casa dele. Arca da aliança significa que a pessoa faz uma aliança com Deus. Então esse projeto que nós entregamos para a pessoa, a arca fica na casa da pessoa durante 3 meses, ou seja, 12 semanas. E durante as 12 semanas, nós temos a proposta de 2 sacerdotes do projeto ministrarem a bênção de Deus na casa dessa pessoa uma vez por semana. E uma vez por semana a pessoa traz a arca na igreja. Agora, o que abençoa a vida da pessoa, o que abençoa a casa, a família, não é a arca. Isso não é um amuleto. Isso é um memorial do projeto. Isso significa que a pessoa está fazendo uma aliança com Deus. Não é uma aliança com a igreja, com o pastor, com o bispo, o apóstolo. É uma aliança com o Todo-Poderoso. É uma aliança para aquele que tem graça especial para os momentos especiais de nossas vidas. E nós temos testemunhos, depoimentos extraordinários de pessoas que receberam o projeto Obed-edom em suas casas e experimentaram graça especial do Eterno nas mais variadas áreas da vida. Então, eu senti de Deus de apresentar o projeto para você que está aí na sintonia, tá? A outra coisa que eu quero te apresentar antes da ministração de hoje, essa ministração da sexta-feira 13, é que nós estamos realizando a clínica da alma, o mapeamento espiritual. Uma coisa é a pessoa no coletivo da fé. Eu tenho compartilhado que no coletivo da fé, a fé da pessoa ganha força, porque a fé é igual brasa.
Uma brasa, quando ela se junta a outras brasas, então ela já queimava antes, agora ela queima muito mais. Então a reunião do coletivo da fé ela é muito importante, a reunião da igreja, só que é uma ministração que acontece no coletivo. Agora, o mapeamento espiritual, a clínica da alma, o atendimento individual, é uma ministração específica. É uma oração específica, conforme as carências da pessoa, conforme as aflições, conforme as feridas de alma que a pessoa tem, conforme os desafios que ela está enfrentando na vida, conforme os sonhos, os projetos. Então, é uma invocação da graça de Deus para abençoar a pessoa e uma ministração que acontece de modo específico. Então, se você está assistindo aí, né, você que é da igreja, Missão Mundial Servos ou não, e você deseja passar pela clínica da alma, o mapeamento espiritual, você pode entrar em contato conosco. Aqui na igreja tem os pastores, os obreiros, os missionários, e você pode procurar para estar agendando. Nós vamos te atender. Nós temos resultados fantásticos, extraordinários de pessoas que foram tremendamente abençoadas depois que passaram pelo mapeamento espiritual, pela clínica da alma, tá? Então, de repente, você não tem o entendimento que o coletivo da fé é uma bênção, mas que a ministração individual é uma ministração específica, tá? Agora, sexta-feira 13, então o fato de ser sexta-feira já tem uma conotação especial para nós em nosso ministério. Então, sexta-feira, eu tenho colocado que Deus é Deus todo dia. Não tem um dia que Deus seja mais Deus, nem tem um dia que Deus seja menos Deus. Então, Deus é Deus na segunda, na terça é o mesmo Deus, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, Ele é o mesmo Deus todos os dias. Então, Deus não melhora e Deus não piora. Por quê? Se ele não melhora, porque ele já é o máximo. E Deus não piora, porque senão ele deixa de ser Deus. Então veja você, ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele não muda, ele é o mesmo Deus. Agora, o mal, os poderes das trevas, eles têm dias que são mais maus. Então quem já frequentou bruxaria, feitiçaria, magia negra, eu graças a Deus nunca frequentei. Eu sei, porque eu ministro libertação. Então eu sei que há uma predileção dos poderes das trevas pela sexta-feira. Então o mal, ele é mal na segunda, ele é mal na terça, na quarta, mas na sexta-feira é que acontecem os trabalhos de bruxaria, de feitiçaria mais fortes, para a destruição de vidas de pessoas. Agora, o ápice da maldade, dos poderes das trevas, acontece na sexta-feira 13. Sexta-feira 13 é que acontecem os trabalhos de fato e de verdade mais cabulosos, mais terríveis para a destruição de vidas de pessoas. Então, haja vista quantas são as pessoas que estão acometidas de enfermidades. E a medicina, evoluída como é nos dias atuais, ela não dá diagnóstico preciso para muitas pessoas que estão no colo da ciência médica, esperando um parecer, esperando o diagnóstico, esperando a cura. Por quê? Porque nem toda pessoa que está enferma, ela está enferma por conta de circunstâncias naturais. Não é um problema biológico. A maioria, a medicina não dá resposta, porque por trás da enfermidade tem um problema espiritual, tem uma entidade, tem uma força do mal. A mesma coisa, área sentimental. Quantas pessoas têm tudo na vida para serem resolvidas na área sentimental, mas a pessoa ela está vivenciando altos e baixos nessa área, está vivenciando instabilidades na área sentimental. Por quê? Porque por trás, na maioria das vezes, tem coisa feita, tem coisa mandada, é uma encomenda, né? E vale para a área financeira também, área profissional, gente que tem profissão, que tem capacidade, gente que tem tudo para arrebentar na vida, mas está arrebentada na área financeira, na área profissional. Gente que, desculpa a expressão, está com a cuia de esmola e uma viola na mão. Tá? Gente que vive a vida de altos e baixos, mais baixos que altos, diga-se de passagem, né? E o que dizer da área espiritual? Tem gente me assistindo agora que lá no íntimo você quer de fato e de verdade ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Você quer servir a Deus de verdade, mas você não consegue. Você dá um passo em direção a Deus e depois você dá 2 passos para recuar da decisão que você tomou de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade. Então, são áreas da vida que de repente por trás tem forças do mal, tem espíritos malignos que não deixam as pessoas se firmarem com Deus, não deixam as pessoas frequentarem a igreja assiduamente. Espíritos maus que não deixam as pessoas lerem a Bíblia, terem uma vida de oração, uma vida de consagração. As pessoas, elas têm o desejo de servirem a Deus de fato, mas tem espíritos malignos frustrando esses desejos, né? Então hoje é sexta-feira, em especial sexta-feira 13. Eu vou ler um texto aqui, que está no livro de Esther. Se você está em casa, você tem a Bíblia aí, confere, tá? É muito importante você conferir na Escritura Sagrada se as coisas são do modo como é falado. Porque tem gente que pensa que a gente inventa, né? Não, a gente só fala aquilo
que está na Bíblia Sagrada, aquilo que é revelação para fortalecer a fé das pessoas, para ajudar as pessoas a viverem no centro da vontade de Deus. Então, livro de Esther, no capítulo 9. Esther, no capítulo 9, o verso 1. A palavra do Senhor diz assim: no dia 13, repare bem, no dia 13, hoje é que dia? 13. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Repare bem, era dia 13, tinha uma trama do mal contra o povo de Deus, o povo que professava fé em Deus. E a Bíblia Sagrada diz que sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Então eu tenho dito isso frequentemente. Nós estamos rodeados de pessoas, e muitas das vezes, pessoas que nos invejam. A Bíblia Sagrada, por exemplo, diz que todo sofrimento humano, está lá em Eclesiastes, todo sofrimento humano provém da inveja do seu próximo. Olha que coisa, não vem da inveja do estranho, daquele que está longe da gente, vem da inveja de quem está perto, de quem conhece os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos, de quem conhece a nossa vida. Então inveja vem do próximo. É por isso que Deus, para colocar um freio na inveja, Ele colocou uma referência nos 10 mandamentos. Onde é que está isso? Não cobiçarás a mulher do próximo, a casa do próximo, o boi do próximo. Ora, o que significa isso? Não terás inveja. Não terás inveja do seu próximo, da qualidade de vida que o seu próximo tem. Ou tem gente que tem inveja da qualidade de vida que o próximo está desejando ter. Então a inveja, ela é nociva. A inveja, ela é condutora de cargas espirituais negativas. Por conta da inveja, pessoas estão procurando bruxos, feiticeiros, manipuladores de forças do mal, de forças das trevas, para encomendarem destruições de vidas. Isso nas mais variadas áreas da vida. Por isso que tem gente passando o que está passando, e é coisa feita, é coisa mandada. Agora, o texto sagrado está mostrando aqui que os inimigos odiavam. Eles odiavam o povo de Deus. Então o ódio das pessoas, a mágoa ou o ressentimento das pessoas também impulsiona pessoas a procurarem feiticeiros, a procurarem bruxos, a procurarem aqueles que manipulam as forças do mal para encomendarem sofrimentos de pessoas. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção é que aqui é o povo da fé, é o povo que tinha conexão com Deus. E por conta desse povo estar conectado com Deus, estar se esforçando para viver no centro da vontade de Deus, a trama existiu, mas Deus transformou o mal em bem. Deus transformou a maldição em bênção. Deus fez suceder o contrário. E é isso que eu vim profetizar sobre a sua vida aqui, nesta sexta-feira 13. De repente, você é vítima de inveja, ou é vítima de mágoa, de ódio de pessoas. Tem gente que de repente te odeia de morte. De repente tem gente que guardou mágoa, guardou ressentimento. Tá, um atrito, uma confusão, uma discussão, um relacionamento que não deu certo, uma demissão. Você é um patrão que demitiu um empregado. Poxa, são várias as situações da vida que de repente pode fazer com que pessoas guardem mágoa, guardem ressentimentos. Aqui, a Bíblia está dizendo, os inimigos, eles odiavam. E quem sabe tem gente que te odeia. Tem gente que não vai com a sua cara. Eu não sei se você já viu isso, mas tem muito disso na vida. Você de repente nem conhece a pessoa, nunca conversou com a pessoa não te conhece, a pessoa não sabe quem é você, se você é uma pessoa boa ou não. Mas tem gente que é assim, não vai com a cara. Então tem gente que passa a odiar pessoas do nada. Só que aqui o povo de Deus estava sendo odiado, e tinha uma trama, tinha uma armação, tinha uma casinha armada para poder destruir o povo de Deus. Só que quando a pessoa é de Deus, quando a pessoa de fato e de verdade ela está se esforçando para estar no centro da vontade de Deus, nada e nem ninguém pode impedir essa pessoa de ser feliz. Nada e nem ninguém impede essa pessoa de conquistar. Nada e nem ninguém impede essa pessoa de prosperar, de superar as dificuldades na vida. E o que é melhor, que está aqui no texto, Deus faz acontecer o contrário. Então as pessoas estão esperando de repente a sua derrota. Eu vim aqui para te falar isso. Estão esperando a sua derrota, mas eles vão assistir a sua vitória. Deus vai fazer acontecer o contrário. Essas pessoas, elas vão estar, como diz aquele hino, o sabor de mel, né? Elas vão estar na plateia para poder aplaudir a sua vitória. Então de repente tem gente que está tramando mal para você adoecer, para você ser
fragilizado com uma enfermidade, uma moléstia. Mas vai acontecer o contrário. Deus vai fazer você desfrutar da saúde total, da saúde plena. Saúde biológica, saúde emocional, saúde mental. Então quem sabe tem gente te odiando, com mágoa, com ressentimento, tramando para que você viva a frustração na área sentimental. Eu vim aqui profetizar que vai acontecer o contrário. Você vai ser feliz, muito mais feliz de repente do que você é no amor, na área sentimental. Tem gente, quem sabe, tramando a destruição da sua família. A sua família vai viver o contrário, vai viver a bênção de Deus. Enfim, tem gente, de repente, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está desejando que você vacile na sua fé, que você fraqueje, que você retroceda do seu compromisso com Deus. Mas vai acontecer o contrário. Você vai ser cheia do Espírito Santo. Você vai transbordar da presença de Deus. Vai acontecer o contrário. Tem gente esperando você se desviar, mas você vai se lançar mais e mais na presença de Deus e vai se encher do Espírito de Deus. Então, sexta-feira 13, eu vou estar orando agora para que Deus não somente anule a trama do mal, não somente cancele, neutralize a ação das trevas que porventura está tramado contra a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas eu vou pedir a Deus que faça acontecer o contrário. Vai acontecer o contrário na sua vida. Tudo de mal, tudo de ruim, a praga rogada, o ódio, a mágoa, a inveja, o ressentimento que alguém tem de você, aquilo que a pessoa está desejando de ruim contra a sua vida. Você acredita nisso? Vai acontecer o contrário, porque Deus é especialista. Deus é especialista em transformar o mal em bem, em transformar a doença em saúde, em transformar a miséria em prosperidade, em transformar as brigas do relacionamento conjugal em abraço, em afeto, em amor. Deus é especialista em transformar o pecado em santidade. A Bíblia Sagrada diz: onde abundou o pecado, superabunda a graça. Porque é assim que Deus faz. Deus transforma o mal em bem, a maldição em bênção. E Deus vai fazer acontecer o contrário na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje é sexta-feira 13, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, eu oro agora, meu Deus, em favor dessa pessoa que está sintonizada ao vivo agora, e também em favor dessa pessoa que está assistindo a postagem. Eu invoco, meu Deus, graça especial do Senhor em favor de cada uma dessas vidas, em favor de cada uma dessas famílias. Ah, meu Deus, estenda a mão, estenda o manto sagrado, o manto de glória, o manto de poder. Libera, meu Deus, a unção que despedaça o jugo, a unção que quebra grilhões, a unção que quebra cadeias, que anula a trama do mal, a trama das trevas. Mas sobretudo, meu Deus, nesta sexta-feira 13, eu te peço, do mesmo modo que aconteceu com o povo de Deus, ah, meu Deus, em que os inimigos, eles se assenhoravam deles, para destruição de suas vidas, mas o Senhor fez acontecer o contrário. Então que aconteça o contrário, meu Deus, na vida desse homem, desta mulher, desta família que me ouve agora. Meu Deus, que o mal seja transformado em bênção, que a maldição ela seja transformada num novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, de prosperidade, um tempo de vitória. E eu tomo agora o nome do Senhor Jesus e eu ordeno: Satanás, solta essa vida, solta essa família, solta essa casa, essa empresa, sai da vida financeira dessa pessoa agora. Demônio, você que amarra, você que cerca, você que impede essa pessoa de ser feliz, eu te ordeno agora, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. O espírito que recebeu oferenda, que recebeu trabalho, recebeu vela, recebeu sangue, recebeu cachaça, eu te dou a ordem agora, bata em retirada, porque demônio, se o mal tem quem faz, Deus levanta quem desfaz. E o Senhor Jesus, ele me deu a ordem, a ordenança. Ele disse: em meu nome vocês vão expelir demônios, e eu te mando embora agora, Satanás, espírito causador de enfermidade, saia em nome do Senhor Jesus. Espírito causador de miséria, espírito que destrói o lar, a família, espírito de vício, espírito de insônia, de angústia, de depressão, espírito que não deixa essa pessoa ser feliz, bata em retirada agora, saia desta vida, saia desta casa, saia desta família, em o nome poderoso do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, e é o que eu faço agora. Todos os cativos estão livres pelo poder do Espírito Santo, maldições estão quebradas e o mal transformado em bem, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu te dou louvor, ó Deus, porque o Senhor colocou essa pessoa nessa frequência. Eu te dou louvor porque o poder do Espírito Santo fluiu sobre essa vida, esta casa, esta família. Eu te dou louvor, meu Pai, porque nós teremos testemunhos através dessa ministração, porque o Senhor é aquele que faz suceder o contrário daquilo que o mal planejou. E que a bênção do Senhor seja confirmada sobre cada vida, hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Então chegamos ao final
dessa ministração e eu quero reforçar aqui aquilo que eu tenho colocado em nossas reuniões. Nós temos reuniões às sextas-feiras, reuniões de batalha espiritual, a reunião do milagre urgente com o jejum das causas impossíveis. Temos a reunião do domingo de manhã, que eu qualifico como a reunião mais importante da semana. É a reunião que você vem não para buscar a bênção, mas você vem para buscar o abençoador. Você vem para se encher de Deus, para receber mais de Deus na sua vida. Temos também o domingo à noite, que é a reunião da Sagrada Família. Então participe conosco, venha, junte-se a nós nessas reuniões de domingos à noite. Agora, é claro, domingo nós não teremos, nem de manhã nem à noite. O domingo à noite vai ser uma transmissão também, mas no outro domingo, após o carnaval, você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. E às terças-feiras nós temos o Chá Raízes, uma reunião de mulher para mulher, e temos também o Café com Fé, que é uma reunião de homem para homem. Então está aí a agenda da nossa igreja aqui na rua José Paraibano 94, no bairro Sandra Regina, na cidade de Barreiras. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Fico por aqui, forte abraço, 1 milhão de bênçãos a todos vocês.